Paim e companhia tá falando a mesma coisa que o Ciro Gomes, quase. Nacionalista estatólatra. Vamos lá. Lula internado. O presidente não teve comprometimento cerebral. Há controvérsias, né? Porque se comprometesse o cérebro, talvez pegasse no tranco. Eu tô vendo muita discussão aqui, muita piada, muita brincadeira, muita gente torcendo por uma coisa ou outra, reclamando dos médicos do Sírio-Libanês. Eu não vou entrar nessa. Eu não quero ficar desejando a morte de ninguém, em que pese, óbvio, eu saber o mal que o Lula faz ao povo brasileiro e não ser hipócrita também, entender o seguinte, olha, quando a gente vê tanta gente torcendo pela sua morte, talvez isso seja um indicativo de que você não foi até aqui uma pessoa muito boa na sua vida. Né? Vão usar argumentos racionais, né? Poderia escrever até um texto na Folha de São Paulo, por que a morte do Lula seria boa para o Brasil. Eu acho que ia dar problema, porque o Lula não é o Bolsonaro. Mas, enfim. Primeiro ponto que eu vou destacar. Sírio-Libanês. Companheiro, um plano de saúde para um sujeito de 78 anos, com os problemas de saúde que o Lula já teve para se tratar no Sírio, é coisa da elite, da elite, da elite do Brasil. Mas bota aí 0,2%. SUS é para o povo que vota no Lula e acredita em chuva de picanha. Lula que foi sindicalista, funcionário público e político a vida inteira, mas é multimilionário. Né? Então, hipocrisia é o primeiro ponto que eu chamaria atenção. Segundo ponto é que a saúde de um presidente da República é algo de interesse político. 2026 está logo ali, mas são mais 2 anos. Lula vai ter 80, 81, quase, com esses problemas de saúde. Então, isso tudo mexe um pouco no tabuleiro eleitoral, sim, na dinâmica dos partidos e tudo mais. Então, eu vou deixar aqui os meus comentários sobre isso. Né? Não tem muito mais a dizer. Queda no banheiro, desdém de Bolsonaro. Claro, estava faltando isso. Perdão. Peço perdão. Tinha que ter lido a Folha de São Paulo antes. Lula vai para a UTI do Sírio-Libanês. O que a Folha de São Paulo destaca? Queda no banheiro, desdém de Bolsonaro e cirurgia de emergência. Claro, conseguiram dar um jeito de colocar o Bolsonaro na equação. Olha, é de um nível de patologia, de fetiche, absolutamente doentio. É preciso tratamento psiquiátrico para um negócio desse. O cara que pensa, o Lula foi internado na UTI porque aquela queda, 1 mês depois, deu sequela e, a princípio, alguns médicos dizem que é normal, que não é nada demais, que está fora de perigo. O que eu posso pensar sobre isso para escrever na manchete? Mete o Bolsonaro aí, o desdém do Bolsonaro. Louco. O cara que faz isso é completamente louco. Louco, louco. Eu sou Bolsonaro, mapeio um cara que faz isso porque eu quero até entrar com uma ordem de... Como é que a gente chama? De distância, manter a distância. Pelo amor de Deus, o cara desse dorme e acorda pensando em Bolsonaro. É um nível perigoso de patologia. Tipo o do Juca Kfouri. A satisfação pelas quedas de clubes identificados com bolsonarismo. Acaba o campeonato, o Botafogo sai da UTI, comemora em 1 semana 2 títulos importantíssimos, e o que o Juca Kfouri pensa, como petista que é? Os times bolsonaristas se deram mal, sendo que o Bolsonaro torce para o Botafogo no Rio. E sendo que as mudanças na lei de clubes que o Bolsonaro assinou permitiram que o Botafogo fizesse a mudança que fez. Deixando isso de lado, Juca Kfouri, o que você pensa sobre o resultado do campeonato? Vou meter o bolsonarismo no meio. São doentes. Nós estamos lidando com gente doente. Aquele meu amigo produziu mais um sambinha e acho que vocês vão gostar. Eu dancei no samba da Dona Esbanja que eu financiei. Eu dancei no samba da Dona Esbanja que eu financiei. Eu só durmo em hotel caro, sou a dama de um rei.
Como não tenho salário, uso o imposto do seu MEI. Viajar não é barato, conto contigo pra pagar. Bolsonaro era otário, ele não quis aproveitar. Eu dancei no samba da Dona Esbanja, que eu financiei. Eu dancei no samba da Dona Esbanja, que eu financiei. Fui mudar pro meu palácio, mas não dava pra habitar. Tinha até cama de plebeu, como iria ostentar? Tive que fazer ajustes e não venha criticar. O que são alguns milhões, coço o bolso pra pagar. Eu dancei no samba da Dona Esbanja, que eu financiei. Eu dancei no samba da Dona Esbanja, que eu financiei. Fiz festão lá no G20 pra poder me expressar. Teve até Felipe Neto, mestre em te influenciar. Precisava de um palanque para o músico eu xingar. Paga mico também custa e não me venha parcelar. Eu dancei no samba da Dona Esbanja, que eu financiei. Eu dancei no samba da Dona Esbanja, que eu financiei. Sei que parece desperdício, mas não é essa a questão. O poder é meio vício e não é barato não. Então para de chorar, se os correios vão falir, se a grana for faltar, aumenta o imposto da Shopee. Eu dancei no samba da Dona Esbanja, que eu financiei. Eu dancei no samba da Dona Esbanja, que eu financiei. Boa musiquinha, né? Vamos falar um pouquinho de STF, né? Olha aí. Revista Fórum, tá? De esquerda. Apartamento onde mora Alexandre de Moraes vale 10 a 12 milhões de reais. Como pode alguém que é funcionário público há tanto tempo viver tão bem? A gente lembra do que faz a dona Vivian. Tem um escritório especializado em causas no STF. A promiscuidade do Brasil é o que salta aos olhos. Os próprios ministros do Supremo votaram para validar cônjuges em escritórios com causas no Supremo. Nada de errado aqui. Mulher de um, sobrinha do outro, tio do outro. É tudo uma sacanagem, uma orgia. É uma promiscuidade do começo ao fim. Não é preciso nem ser corrupto, no sentido que a gente entende ali de dinheiro por baixo dos panos e tudo. É uma corrupção legalizada. É um esquema de lobby que você compra a sentença, só que paga de forma oficial, né? E, veja, de forma oficial também, o judiciário pagou 12 bilhões de reais em penduricalhos e indenizações em um ano. Um ano. O Poder Judiciário está nadando em dinheiro. Mas Barroso nega que os super salários de juízes têm parcela de culpa na crise fiscal do país. Imagina. Ninguém vai nunca querer que o cobertor fique curtinho no seu lado, né? Que o cabo de guerra estoure do lado mais fraco, que sem dúvida não é o lado do Poder Judiciário com esses medalhões todos poderosos e nababescos, não é mesmo? E que querem nossa censura. Coluna do Paulo Briguet, na Gazeta muito boa, né? Ditadores e censores merecem a lata de lixo da história. Eles podem comer lagosta, tomar vinho caro, viver em apartamentos de 10, 12 milhões, andar com um carro blindado cheio de segurança, aviãozinho da FAB para cima e para baixo, podem tudo isso. Podem. Eles fazem. Mas uma coisa eles não podem. Escrever o nome deles para a posteridade. Eles podem não ligar muito para isso, como materialistas ateus, mas nós sabemos que eles vão ajustar as contas com Deus e com a história. Porque a história vai lembrar deles como os
tiranos que eles são. Não tenham dúvidas disso. Esse é, de fato, o destino de todos os que fazem da destruição da sociedade civil e do agigantamento do Estado os seus principais objetivos no exercício do poder. Olha aí essa turma toda de tiranos na história. Eles são lembrados como os monstros que foram. De quebra, o ministro petista, no caso Lewandowski, relativizou um bem que não foi criado nem concedido por nenhum homem ou Estado, não é uma licença do governo. É Deus quem nos deu o direito à vida. Mas ele relativizou até mesmo esse valor. Enquanto isso, a eleição de 2024 tem suspeita de fraude por transferência em massa de eleitores entre cidades. A Carmen Lúcia nega, deve ser um caso excepcionalíssimo, que nem a censura que existiu ao Brasil Paralelo, mas ia até só segunda-feira. Então ela ignora indicativos de fraude e nega falha do TSE, porque o TSE, como sabemos, é incorruptível e inviolável. Mas a Gleisi Hoffmann discorda. Ela diz que é gravíssima a suspeita de fraude. A Gleisi pode falar isso. Se for um bolsonarista, vai dar problema e vai ser incluído em algum inquérito no STF/TSE. Depende de qual o jagunço escolher na hora de usar a sua criatividade. Qual selo que ele usa. Né? O chefe, quando cisma, tem que fazer alguma coisa. Pois bem, falas de ministros do STF revelam pouco caso com princípios democráticos. Reportagem do Leonardo Desidério na Gazeta do Povo, mostrando que o Poder Judiciário, em sua última instância, está na mão de gente que não liga a mínima para a democracia de verdade. Até a OAB, pelo menos na divisão paulista, está começando a perceber. STF virou grande tribunal criminal com poder desmedido, diz o presidente da OAB de São Paulo. Mas eles não ligam, né? O Roberto Jefferson, no Rio de Janeiro, carioca, sem foro privilegiado, não importa. Foi condenado a 9 anos de prisão pelo Alexandre de Moraes no Supremo. Não é político, não tem foro privilegiado, é do Rio, está sendo julgado lá no STF. Vai entender, né? Enquanto isso, o advogado do Lula, digo, o ministro do Supremo Zanin, autoriza o presidente do TJ de Mato Grosso do Sul, suspeito de vender decisões judiciais, a voltar ao cargo. A Ludmilla foi perseguida e perdeu o dinheirinho dela. E foi caçada e teve que buscar asilo nos Estados Unidos. O sujeito que ligava chantageando gente e usava a senha Lula22, está lá. Positivo e operante. O Brasil está na mão de bandidos. O Brasil está na mão de bandidos que perseguem, usando a justiça em sua última instância, inocentes. É o faroeste, a brasileira, como diz o mestre Augusto Nunes. Se isso tudo te assusta, meu amigo, parabéns. Cabe a você ter um seguro de saúde internacional para pelo menos, se for viajar muito, pensar em morar em outro lugar, poder se tratar, às vezes no Sírio-Libanês, onde o Lula vai, né? Mas o Lula tem muito dinheiro. Às vezes pode ser nos Estados Unidos. Se for câncer, por exemplo, os Estados Unidos é o melhor lugar. Né? Então, você tem que ter um seguro de saúde internacional. Você é um cidadão do mundo nesse sentido. Eu recomendo a Iris Planning. Vai lá na bossconsta.com, na ala de serviços. Iris Planning, manda mensagem que eles mostram os serviços que eles têm. Eu deixei por último aqui o tema que foi da minha coluna de hoje na Gazeta e da minha live fechada ontem, a conversa de boteco ontem, foi sobre mercado. Se você quer ter acesso a esses conteúdos exclusivos, torne-se um patrono meu. www.rodrigoconstantino.com. Vá lá, você se torna um patrono e você tem acesso. Toda segunda-feira a uma live exclusiva e quarta-feira uma live com direito às respostas às perguntas de vocês. É um bate-papo com as perguntas dos apoiadores. Então, rodrigoconstantino.com, vire um patrono hoje mesmo. Eu já falei muito, não vou me alongar, porque a garganta está acabando.
Mas eu estou preocupado, e aí tem gente que fica achando que é treta com Kim Paim, sei lá o quê. A coisa é muito maior do que isso. Eu estou preocupado com uma ala que se diz de direita e abraça um populismo do povo contra os poderosos, os ricos, o mercado, não sei o quê, como se tudo fosse fácil, tudo fosse uma elite manipuladora e cruel que controla absolutamente tudo na vida. Então nós precisamos quase fazer aquilo que fez o Luigi Mondiane, pegar uma arma e atirar no CEO de uma empresa de seguro de saúde. Se fosse talvez um banco, CEO de um banco, se fosse, quem sabe, o gestor da BlackRock, aí pode. Porque eles dominam o mundo. Veja, a BlackRock tem muita coisa ruim. O globalismo existe, eu denuncio há anos. A tentativa de transformar o capitalismo de livre mercado num capitalismo de compadres é real, que é análogo a transformar a globalização de livre mercado no globalismo manipulado, existe. O ISD, essas agendas todas da ONU 2030, tentativa de criar barreira à entrada e manipular o mercado, é verdade. Daí ao que essa turma diz, vai uma longa distância, que está preenchida pelo vácuo de ignorância deles acerca do que é o mercado. Se eles lessem alguns bons livros, se eles escutassem um Paulo Guedes, mas eles têm ódio do liberalismo. E aqui eles misturam o conceito já de liberalismo clássico, Milton Friedman, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Paulo Guedes, com o liberalismo americano, que é o progressismo de esquerda, que é o Armínio Fraga, o Jorge Soros e companhia. O BlackRock é o maior fundo do mundo, ele tem custódia de todo mundo que tem. Eu tenho ações americanas. Minhas ações estão custodiadas provavelmente num Vanguard, num BlackRock da vida. Isso não quer dizer que o BlackRock seja dono de todas as empresas do mundo. Os Estados Unidos têm corporações, o que quer dizer que normalmente o maior acionista de uma empresa grande dessas, da Apple, sei lá o quê, o maior acionista não chega a ter 5%, raríssimas vezes 10% da empresa, do capital, do equity. O capital é pulverizado. Quem é dono, então, das empresas americanas? Os fundos de pensão, os 401ks, as aposentadorias das tias do Zap americanas. O Peter Drucker chegou a escrever um livro sobre isso, A Revolução Silenciosa. Os trabalhadores americanos se tornaram capitalistas e donos da propriedade privada. A Revolução Americana, o socialismo, entre aspas, que não é socialismo, porque existe a propriedade privada e existe ali um problema de problema de autonomia, de conflito de interesses. Os executivos têm muito poder e os donos das empresas, às vezes, não conseguem ditar os rumos da empresa porque os executivos têm muito poder. Esse é um problema concreto. Aí essa turma ignorante confunde executivo com dono, mistura a porra toda e passa a demonizar o mercado. O mercado é um complô do Armínio Fraga, 6 banqueiros que manipulam os indicadores. Meus amigos, isso é o discurso da Gleisi Hoffmann. Parabéns. O Lula está feliz da vida com o Kim Paim falando isso. Porque o que o Lula diz é exatamente a mesma coisa. Que o mercado está fazendo um complô contra o governo dos pobres. Ele quer fazer justiça social e o mercado puxa os juros e o dólar para cima. O mercado, como se fosse uma reunião de 6 pessoas, ele tem um CPO, CPNJ ou um CPF. É como diz a Renata Barreto, uma economista liberal. Esse tipo de ignorância sobre o que é o mercado está impregnado no jornalismo. Olha esse caso aqui do cara do Globo. O mercado é composto apenas por canalhas ambiciosos. Essa frase foi do cara do Globo de esquerda ou foi do Kim Paim da direita woke? Eu pergunto numa boa, porque é parecido. Aqui, ó, mais um. O pobre comendo bem e podendo comprar mais torna o mercado especulador descontente. Para o mercado ficar feliz, o mercado fica feliz. O mercado, outro dia eu vi o mercado comemorando ali na Disney. É preciso sufocar os pobres. Olha o discurso de luta de classes. Olha o discurso de luta de classes. Mercado opressor,
povo oprimido. Não existe país rico com pobre bem de vida, com menos pobreza. Pobre americano é classe média alta no Brasil. Sem um mercado de capitais bem desenvolvido. Não existe. Não existe essa dicotomia entre o especulador que fica no conforto do ar-condicionado apertando o botão e sacando dinheiro e o investimento produtivo. Um depende do outro. A função do especulador é prover o mercado de liquidez, é fazer arbitragem e, portanto, reduzir ineficiências. Comprar e vender é isso, é o que um feirante faz. E o exemplo de que o investimento produtivo de alguém que botou 1 bilhão numa fábrica, isso é diferente. De onde veio o bilhão, cara pálida? Do mercado de capitais. Ele provavelmente fez uma rodada de investimento, era uma startup, fez o segundo rodada, um fundo de venture capital foi lá e aportou dinheiro em troca de sociedade, correndo um baita risco. Sabe qual é a taxa de sobrevivência de uma startup? Aí a startup cresceu porque foi dando certo, fez mais uma rodada de investimento. Aí o Sequoia, um fundo grandão, foi lá e botou dinheiro. Aí o exit strategy era um IPO. Tô falando grego? Acho que sim, né? O cara bota dinheiro para ganhar, né? Aí ele tá pensando que quando a empresa der certo, se der, é muito risco. E tudo isso pagando salário em dia, dando dinheiro para o trabalhador, sem ele assumir os riscos que o capital está assumindo. Porque capital não é inimigo de trabalho. Isso é uma visão marxista. Isso tudo passou pelo mercado de capitais. Rodada de investimento, dívida. Tomar dívida em banco é o pior financiamento que existe. Você dividir o equity é melhor, é mais barato. Só que você está dividindo os lucros futuros, se tiver. Eu acho que eu preciso fazer um curso, né, de mercado de capitais, de mercado financeiro, para tu me entender o óbvio. Gente de direita, gente que se diz conservadora e nunca leu Hayek na vida. É assustador. Porque estão demonizando o mercado, o inimigo errado. O Armínio Fraga e o Soros merecem todas as críticas do mundo. Vocês podem me acompanhar e ver que eu as faço. Não porque eles atuam no mercado, onde o Paulo Guedes atuou a vida inteira. Porque eles querem financiar a esquerda e matar o livre mercado por meio de regulação e Estado. Então, a Érica Gorga, que vive disso, está colocando os pingos nos is. Eu recomendo muitíssimo que vocês a sigam, porque ela está tentando discutir de forma racional com o Kim Paim, que vem fugindo. Daqui a pouco ele faz um dossiê para fazer um ataque ad hominem. Ele não vai rebater os argumentos dela porque ele não vai saber rebater, porque ela está falando verdades incômodas sobre o mercado. E o papel dos especuladores, do mercado de capital. Olha ele aqui colocando o investimento produtivo como inimigo do especulador. Não é nada disso. O funcionamento do mercado não é assim. Os juros no Brasil estão abrindo porque milhares e milhares de investidores, gestores, estão vendo a cagada que o governo Lula está fazendo. Que 9 trilhões de dívida vão ficar infinanciáveis. Vai ficar na mão de agiota. Aí sim. Por quê? Porque é insustentável. Entende? Os indicadores de mercado são termômetros para a febre do doente. E a turma da esquerda anti-mercado quer quebrar o termômetro. Pelo visto, tem uma ala da direita que quer fazer a mesma coisa. Aliás, eles não desgostam do BNDES. Eles não reclamam do Estado fomentador, hipertrofiado, gestor, empresário. Petrobras. A Petrobras é nossa. Eles não gostam é da esquerda controlando isso. Mas se for o mito decidindo investimentos de nióbio, vai que é uma boa. Não entenderam nada do funcionamento de mercado, da propriedade privada, da livre concorrência. E se dizem conservadores. É muito preocupante, gente. É a defesa de um sistema comunista, estatólatra. No capitalista existe intermediário que dá liquidez, que liga poupador a investidor. O sujeito quer investir numa fábrica produtiva, mas não tem dinheiro. O outro é rico e não tem o que fazer com o dinheiro, mas quer retorno. Não quer guardar no colchão. O mercado de capitais une as pontas.
especula, que é basicamente tentar antecipar o futuro. É a frase do Ludwig von Mises. Vai ver que o Ludwig von Mises é petista agora. Não é um liberal. Aliás, é um liberal que não serve para nada. O Ciro Gomes é melhor que o Ludwig von Mises, porque o Kim Paim e companhia tá falando a mesma coisa que o Ciro Gomes, quase. Nacionalista estatólatra. O Ludwig von Mises diz: não existe no capitalismo atividade sem especulação. Investir é especular. É apostar no futuro. É fazer arbitragem. É imaginar que a demanda vai estar ali onde você quer botar o seu produto ou o seu serviço. E investir nisso. Às vezes sem deter os meios de produção. Você pega emprestado, você chama sócios, você cria uma startup. É assim que funciona. Onde é que você acha que tem mais chance de startup ter sucesso? No Brasil, sem mercado de capitais robusto, ou nos Estados Unidos, onde tem mais mercado financeiro? Então a solução do Brasil é menos ou mais mercado financeiro? Vamos demonizar o mercado de capitais? Mercado secundário de emissão de debênture, mercado de ações, porque são especuladores terríveis que manipulam os preços. É assustador, gente. É assustador. Aqui, o Kim Paim repostou isso aqui, ó. Bicho, não adianta. Povo mistura por má fé livre comércio com mercado. O livre comércio depende do mercado. Querem convencer você que o oligopólio dos bancos, CVM, Bolsa, chancelado pelos liberais, é bom para a sociedade. O monopólio dos bancos, não. A gente quer mais livre concorrência, a gente quer menos barreira à entrada. Bolsa, a gente quer concorrência. Eu quero que a Nasdaq abra no Brasil. Ou que o brasileiro tenha facilidade de investir na Nasdaq. Especular. É isso que eu quero. Mas o que essa turma está fazendo, que parece a Gleisi Hoffmann. Você lê isso aqui que o Kim Paim postou, é a Gleisi Hoffmann falando, é o Ciro Gomes. Somos reféns de algumas famílias. Vão se fuder liberais. Algumas famílias controlam tudo. É o discurso do Lula. As elites há 500 anos controlam o Brasil. O mercado é um instrumento dessas elites. É o Lula, porra. Isso é o Lula, cara. Temos uma direita lulista. Bom, talvez não seja por acaso que é uma turma que quer ser muito pragmática e fazer acordo com Alcolumbre, manter o Tarcísio perto do Kassab. Eu passei a chamar essa turma de direita kassabista. Mas pode também chamar de direita woke. Esse fenômeno existe nos Estados Unidos também. São pessoas que usam os mesmos mecanismos da esquerda woke, o pós-modernismo que despreza a razão, a teoria crítica identitária e a teoria de conflito marxista. Tudo é explicado por opressor e oprimido, um versus o outro, de forma simplista. E eles dizem que só eles são os conservadores de verdade. E demonizam os liberais clássicos, que é diferente de progressista, pelo amor de Deus. Hayek não era um progressista, era um liberal com viés conservador. Tanto é que teve que escrever um texto porque eu não sou um conservador, que ele era confundido com e na prática ele está ali dizendo que ele não é um neoconservador, porque o que ele explica ali é que ele é basicamente um conservador britânico, um Edmund Burke, que era um liberal. Edmund Burke, o pai do conservadorismo moderno, era um liberal Whig. Não era um Tory conservador. E é o pai do conservadorismo moderno. Isso não tem nada a ver com Armínio Fraga. Armínio Fraga é um lulista. É um lulista, sonso, hipócrita, alienado. Escreveu uma coluna da entrevista telepática dele com Lula, dizendo que o Lula ia ser um cara com responsabilidade fiscal. O mercado está acusando o golpe agora porque todo mundo está se dando conta daquilo que eu repito desde o início. Que o Lula não vai ser nada disso, que os tucanos imaginaram. Vai ser um irresponsável perdulário. E aí o mercado precifica. É um termômetro. As expectativas estão se deteriorando, a taxa de juros está abrindo, os petistas repetem baboseira, não existe desequilíbrio nas contas públicas, diz o Manteiga, o responsável por ter destruído a economia do Brasil nos governos Lula e Dilma anteriores. Vamos escutar eles. Eles não encaram que existe um problema. É tudo manipulação do mercado.
A mesma premissa da direita caçabista. Enquanto isso, o mercado vai lá e turbina projeções de juros. Isso não é uma decisão de 3 famílias. É um processo dinâmico de interação de milhares e milhares de pessoas. Você pode ficar multimilionário em pouco tempo se você acha que tudo é manipulável e está tudo errado. Vai lá e opera contra. Você pode apostar pesado no real, já que o dólar está sendo pura especulação de 3 famílias. Vai lá. Vende put de dólar no mercado. Fica rico. Put your money where your mouth is. Vai contra o mercado, já que o mercado é isso aí que você diz que é. Percebe a ignorância? É muita estupidez. O príncipe está certo. O príncipe é da direita intergaláctica, segundo a direita caçabista. E ele está certo. Rombo fiscal, inflação, endividamento. A crise é inevitável, meus amigos. É por isso que o mercado está nervoso. E agora, com os Estados Unidos entrando nesse jogo, o Brasil vai se tornar um dos piores investimentos nas Américas. Claro, está no eixo do mal, está peitando a América, pode sofrer sanção, pode sofrer protecionismo, tarifa por causa do BRICS, e fora tudo que o Lula está fazendo com a nossa economia. As pessoas olham e falam assim, e lambeu, lascou, estamos ferrados, como disse o Rubens Ometo, depois de doar 1 milhão para o Lula. Essa turma é meio lenta. Rombo fiscal, aumento de impostos, aumento de endividamento, aumento de juros, aumento de inflação e aumento do risco Brasil. Tudo isso por instrumentos de mercado. O Brasil está lascado. Eu vou demonizar o mercado? Eu vou falar para você o seguinte, usa a Fair Consultoria para mandar dinheiro para fora, eu falo isso desde o primeiro dia. Você teria feito com um dólar muito mais baixo. Se você escutou o Felipe Neto, aí eu não tenho culpa. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist.